Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao OQRJ Resolve Questões Olímpicas, em que a gente vai estar resolvendo questões antigas da OQRJ junto com vocês. Eu sou o professor Eduardo Cerqueira, do IFRJ Campus Rio de Janeiro, e vou estar falando hoje sobre gráficos de mudanças de fase, mudanças de estado físico, incluindo o diagrama de fases. A gente vai começar com essa questão do AM1, da primeira fase de 2019, questão número 1. E eu vou começar a falar um pouquinho aqui do enunciado. Então, em um incêndio, diversos gases são liberados, entre eles o monóxido de carbono, um gás altamente tóxico, incolor e inodoro. Este gás possui grande afinidade à hemoglobina e por isso liga-se impedindo o transporte de oxigênio e pode acarretar a morte. Esta é uma das causas da necessidade constante de troca de equipes de bombeiros no combate às chamas. Procedimento este adotado nos incêndios no centro do treinamento do Flamengo e na Catedral de Notre Dame este ano, no ano de 2019. No diagrama de fases, junção das curvas de vaporização, fusão e sublimação deste gás encontra-se a seguir. E aí tem algumas frases sobre a análise do gráfico. Então, primeiramente, vamos olhar o que é esse gráfico de diagrama de fases. Tá? Bom, esse é o gráfico que é dado na questão. Tá? Esse gráfico é o diagrama de fases, tá? E ele serve para você conseguir obter o estado físico de uma substância em dadas condições de temperatura, que está aqui no eixo X, e pressão, que está aqui no eixo Y. Sendo a temperatura podendo estar em graus Celsius ou Kelvin, a pressão em atm, milímetro de mercúrio, pascal, e assim, tem outras opções, tá? Mas isso não vai alterar o formato do gráfico, apenas a unidade mesmo. Esse gráfico, esse diagrama, ele vai ser para cada substância química, que no caso é do CO, do monóxido de carbono, E você pode ver aqui, que cada região, cada tipo de estado físico ocupa uma região no gráfico. Tem a região do estado sólido, do líquido e do gasoso. E aí, se você pegar um momento qualquer da curva, por exemplo, essas condições de 0,02 atm de pressão e 40 Kelvin, tá? Então, se você pegar essas condições e ver onde ela está no gráfico, onde esse ponto aqui se forma entre a pressão e a temperatura, você vai ver que ela está no estado gasoso. Tá? Ele está aqui na região do gás, logo a minha substância está no estado gasoso, no caso, monóxido de carbono. Tá? Então, você consegue ver esse tipo de comportamento por esse gráfico. Bom, e essas linhas, elas são o quê? Então, por exemplo, a minha linha 1 aqui, ela é a interface entre o estado sólido e gasoso. Logo, elas são as regiões de sublimação e de ressublimação da minha substância química. Assim como a região 2 vai ser a de fusão solidificação, que é a interface sólido-líquido, e a linha 3 de ebulição liquefação. Tá? Então, por exemplo, este ponto aqui que eu estava falando antes, nessa condição aqui, a 0,09 atm, a temperatura de sublimação do meu monóxido de carbono é 66 Kelvin. Tá? De forma semelhante, a 34,04 atm, a temperatura de sublimação, de ebulição do meu monóxido de carbono é 132,38 Kelvin. Tá? E aí tem agora mais algumas coisas especiais sobre esse gráfico. Tá vendo essa barreira aqui, esse momento aqui? Isso aqui não é simplesmente quando o gráfico acaba. Aí não quis botar mais ponto, acabou o gráfico aqui. Muitas vezes é isso, mas nesse caso não. Esse é um momento importante do gráfico. O final do gráfico, a última temperatura aqui que bate aqui em alguma curva, a gente chama de temperatura crítica. Tá? É a última temperatura do gráfico. É essa aqui, 132,88. O que é temperatura crítica? Primeiro, depois dessa temperatura crítica é tudo gás, tá? Tudo gás. Então, definição. Quando a temperatura do sistema é maior que a temperatura crítica, é impossível reverter um gás do estado gasoso. Eu não consigo passar ele para líquido, por exemplo. Tá? Então, se eu estou aqui a 133 Kelvin, um pouquinho depois aqui, a minha substância vai ser gasosa, eu posso mudar a pressão do jeito que eu quiser, que eu não vou conseguir voltar para o líquido, muito menos para um sólido. Isso que é temperatura crítica. Tá bom? E a temperatura crítica é importante para a gente entender um conceito muito básico, que é o conceito de vapor.
que às vezes a gente não sabe o que é. O que é um vapor? O vapor é um gás que está a uma temperatura menor que a temperatura crítica. Simples assim, tá? Então, é um gás capaz de se liquefazer ou de se condensar e formar um líquido. Isso é um vapor, tá? Então, aqui, né, eu tenho gás, né, que é um vapor, e aqui eu tenho simplesmente gás, aqui após a temperatura crítica. E, por exemplo, a gente pensar em algumas substâncias, o oxigênio gasoso, por exemplo, né, o gás oxigênio da atmosfera, tem uma temperatura crítica de menos 119 graus. Por isso que a gente não fala em vapor de oxigênio, porque a nossa temperatura aqui da minha sala, por exemplo, onde eu estou, com certeza é maior que menos 119 graus. Ainda bem. Então, eu vou estar acima da temperatura crítica do oxigênio, então ele nunca vai formar um vapor, ele é gás. E a água? A água é 374 graus. Tá? Então, aqui nas minhas condições do meu ambiente, eu posso ter um vapor d'água, porque eu vou estar abaixo de 374 graus, abaixo da temperatura crítica. Então, eu vou ter tranquilamente um vapor d'água. Eu posso ter água no estado gasoso? Claro, o vapor é um tipo de gás. Tá? Então, o vapor d'água é água no estado gasoso, então não tem problema nenhum. Mais algumas curiosidades, a gente já está há muito tempo explicando esse gráfico, depois a questão vai ser rápida. Essa é a pressão crítica, 34,04 atm, que é a pressão na temperatura crítica, tá? Relativa a este ponto aqui, né? Essa é a região de fluido supercrítico, então é uma região especial do gráfico em que você está acima da temperatura crítica e acima da pressão crítica, em que você não consegue distinguir um gás de um líquido. Fica uma fase, que é um fluido, que você não sabe se é gás ou líquido. Tá? As propriedades dela não te permitem dizer uma coisa nem outra. Então, o fluido supercrítico é usado, por exemplo, para extrair a cafeína do café, você usa água em fluido supercrítico. Tá? E essa outra região aqui, ó, azul, é o ponto triplo. Ponto triplo é um ponto em que se coexistem os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Se você quiser ver isso no YouTube, você pode pesquisar por ponto triplo do ciclohexano. Tá? Tem um vídeo que é bem legal. Tem também, se você pesquisar por triple point, também aparecem uns vídeos legais lá que você vai ver como é que se coexiste isso com imagens, né? Recomendo. E esse é o diagrama de fases da água, e não do monóxido de carbono. Né? Eu botei ele aqui porque a gente vai usar depois nas questões e também porque ele está bem divididinho as regiões aqui, ó. Aí você consegue ver melhor o que eu já tinha o que eu acabei de falar antes. Bom, então vamos analisar agora as alternativas, que vai ser a parte mais rápida. Então, na letra E, fala que o monóxido de carbono liberado na queima em nenhuma temperatura passará pelo estado líquido, sofrendo assim sublimação direta. É só a gente olhar o gráfico, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa temperatura aqui, essa pressão aqui, ele passa pelo estado líquido. Né? O estado líquido está aqui, né? Então, a qualquer temperatura, não. Ele consegue aqui, nessa faixa de temperaturas, passar pelo estado líquido, sim. Né? Se ele estiver nessa pressão e eu for aquecendo ele vai passar pelo estado líquido. Então, essa alternativa não é verdadeira. A curva 1, vamos lá, a curva 1 é essa aqui, mostrada no diagrama, refere-se à vaporização do monóxido de carbono. Não, ela está na interface sólido-gás. Então, ela é uma curva de sublimação e ressublimação, e não de vaporização. Então, não é essa a alternativa. No ponto A, somente os estados físicos líquido e gasoso estão existindo. Não. Esse aqui é o nosso ponto triplo, que a gente viu lá na explicação. Todos esses estados físicos estão coexistindo, não só o líquido e gasoso. Então, não é essa a alternativa. A curva 3 do diagrama refere-se à fusão e solidificação do monóxido de carbono. Então, a curva 3 é essa aqui, ela está na interface líquido e gás, então ela vai estar relacionada à ebulição e vaporização. Então, não é a fusão e solidificação. Essa seria a curva 2. Então, não é essa a alternativa. Agora, se não for A, a gente começa tudo de novo, né, gente? Não entre em pânico, só ler de novo. Vamos lá. O monóxido de carbono liberado nos incêndios, submetidos a uma pressão de 0,09 atm, só pode estar no estado sólido ou gasoso, independente da temperatura. Então, vamos ver aqui, ó, 0,09 atm está aqui. Ó. Se eu fizer uma reta aqui, ó, a gente vai ver que ela nunca passa pelo estado líquido. Então, realmente, a essa pressão mais baixa, né, o estado líquido não pode existir. Então, essa alternativa está correta. Ele vai sempre estar no sólido ou no gasoso. Então, a resposta é a letra A.
E aí, confirmando que realmente a alternativa correta é a letra A, então a gente pode ir para a nossa próxima questão, que é uma questão de 2018, também a questão 1 do EM1 da primeira fase. Tá? Então, aqui a gente fala, né, sobre a temperatura de ebulição dos líquidos, que ela é dependente da pressão atmosférica, que é o nível do mar, a água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius, em uma determinada cidade serrana, a ebulição ocorre a 96,5 graus Celsius. E aí pede para a gente marcar a alternativa correta. Bom, gente, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender alguns conceitos, como a questão do ponto de ebulição, que é o que foi falado no enunciado. Ponto de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor de uma substância ou uma mistura se iguala à pressão externa, tá? Então, pressão externa, né? Que no caso ali do nosso texto era a pressão atmosférica, né? Então, é o que a gente viu no diagrama de fase. Se eu mudo a pressão, eu mudo a temperatura de ebulição ou de qualquer outra mudança de estado físico. Então, por exemplo, vamos considerar alguns líquidos aqui para a gente entender isso, tá? Então, se eu estou a 20 graus Celsius, por exemplo, todos esses líquidos, acetona, água e óleo, estão liberando vapor. Olha aqui o vapor, tá? E esse vapor liberado vai estar exercendo o quê? Uma pressão, que está sendo medida aqui. Então, essa é a nossa pressão de vapor, é a pressão do vapor liberado pela substância, que está sendo liberado a qualquer momento, né? Óbvio, quanto mais distante para baixo, né, eu tiver do ponto de ebulição, menor vai ser a pressão de vapor, né? Então, quanto mais volátil, ou seja, quanto menor a temperatura de ebulição do meu líquido, maior a pressão de vapor, que é o caso da acetona, tá? E aí, que acontece na ebulição em si? Na ebulição, a gente vai ter o quê? Que a pressão de vapor vai ser igual à pressão externa, tá? Então, eu estou liberando um vapor aqui que me dá uma pressão que é igual à pressão que está ali no meu meio externo. Então, inicia-se o processo de ebulição, tá? Então, essa definição vai ser importante para a gente responder essas questões. Tá? Então, eu vou começar na letra D, porque tem várias que falam sobre panela de pressão. Eu decidi deixar essas para o final. Tá? Então, na letra D, não fala de panela de pressão. Então, fala que a maior pressão atmosférica existente na região serrana... Opa! Para de ler aqui nessa primeira frase, nessa primeira parte. Vamos lembrar aqui sobre a pressão e altitude, né? Então, se eu tenho uma pessoa que está aqui, ó, ao nível do mar, tá? Ao nível do mar, a pressão atmosférica ela vai ser de 1 atm, 1 atmosfera, tá? Essa pressão é devida à atmosfera presente acima aqui da nossa cabeça, né? Que vai estar exercendo uma pressão, tá? Se eu estou num lugar aqui, eu estou no pico do Everest aqui, ó, agora. Então, a altitude é muito maior. O que acontece? Essa camada de atmosfera acima da gente é menor. Então, o que acontece? A minha pressão atmosférica diminui, tá? Ou seja, maior altitude, menor é a pressão atmosférica, tá? Ou seja, a maior pressão atmosférica na região serrana? Não, é menor. Então, essa alternativa já está errada, não precisa nem ler o resto. Já vai para a próxima, que com certeza essa aqui não é. Tá bom? Vamos para a letra C. Na preparação de alimento em uma panela comum, o cozimento ocorre mais rapidamente em Petrópolis, a 800 metros acima do nível do mar, do que no Rio de Janeiro. Então, agora eu estou com minha panela, não é uma panela de pressão, né? Então, a pressão que vai estar aqui, a nossa pressão externa, aqui a panela, vai ser o quê? A própria pressão atmosférica, né? Ela está aberta aí à atmosfera, tá? Então, quando é que acontece a ebulição? Quando a pressão de vapor da água é igual à pressão atmosférica, tá? E aí, como é que vai funcionar isso, né? Em termos de tempo, que eu estou falando ali em tempo de cozimento, né? Aí a gente vai ter que entender esse outro gráfico, tá? Que é um gráfico também de mudança de fases relacionando temperatura e tempo. Como é que ocorre esse processo? Então, aqui, ó, você tem no início aqui ó, o estado sólido da água. Então, você pega aqui uma temperatura abaixo de zero, você vai começar aqui com gelo, tá? Vamos supor que você esteja a menos 20 graus Celsius. Como é que vai ser aí
a mudança do estado físico. Então, inicialmente, ele vai se aquecer até ele chegar no 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão. Tá? Quando ele atingir aí o ponto de fusão, o que vai acontecer? Ele vai começar a transformar em líquido. Enquanto o gelo está transformando em líquido, ele vai se manter a 0 graus. Então, eu continuo aquecendo, o tempo está passando e ele continua misturado sólido-líquido. O que eu tenho aqui numa mistura sólido-líquido? Né? Vou ter isso aqui, ó, água e gelo existindo ao mesmo tempo. Tá? Uma mistura de água e gelo, ela vai estar sempre a 0 graus Celsius. A uma atmosfera, né, gente? Vamos lembrar da questão da pressão. A uma atmosfera, a 0 graus Celsius, e se eu tiver água misturada com gelo, vai estar a 0 graus Celsius, necessariamente. Tá? Só quando todo o gelo vira água, que é essa parte aqui, ó, deixa eu até mudar a cor. Então, quando todo o gelo vira água líquida, aí eu vou poder aumentar a temperatura de novo. Enquanto não virou, a temperatura é constante. Tá? E aí eu vou para a parte agora, 100 graus Celsius, atingiu a temperatura de ebulição. Tá? Então, eu vou ter o quê? Mistura de água e vapor. Então, eu vou ter aqui a minha panela com água e vapor. Então, eu vou ter uma mistura de água e vapor. Enquanto eu tiver essa mistura de água e vapor aqui, vai estar a 100 graus Celsius. Vai estar na temperatura de ebulição. Virou tudo vapor, secou a panela, agora eu posso começar a aquecer o gás, que também não é uma coisa muito fácil, mas eu vou poder passar de 100 graus Celsius. Tá? Qual é a diferença de eu fazer isso ao nível do mar e de eu fazer isso na região serrana? Na região serrana, qual é a temperatura de ebulição da água? 96,5. Tá? Então, meu alimento ele vai cozinhar aqui, ó, a 96,5 graus na região serrana. Tá? Enquanto que no nível do mar, meu alimento vai cozinhar a 100 graus Celsius. Se ele vai cozinhar numa temperatura... Por quê? Porque eu vou ter a mistura de líquido e vapor ali naquele momento. Tá? Então, eu não vou conseguir passar dessa temperatura. Ou seja, no nível do mar, como ele vai cozinhar a 100 graus Celsius, né, no nível do mar, e aqui na região serrana. Na região serrana vai cozinhar uma temperatura menor, vai demorar mais. Então, o cozimento ocorre mais rapidamente em Petrópolis? Não. Vai ser menos rapidamente. Tá? Então, não é essa a alternativa. Tá? Vai ser mais devagar por causa da temperatura de ebulição que é menor. Tá bom? Isso da temperatura de ebulição ser menor foi falado aqui no enunciado, mas poderia nem ter sido falado. Tá? Você tem que saber isso. Por quê? Se a pressão atmosférica é menor, lá na região serrana, o que acontece? Vai ser mais fácil atingir a pressão atmosférica. Né? Vai ser mais fácil a minha pressão de vapor atingir a pressão atmosférica. Então, vai ser menor a temperatura de ebulição. Vou ter que aquecer menos para atingir a pressão atmosférica, porque ela é menor. Tá? Então, isso não precisava nem ter sido falado. Você poderia saber de antemão. Bom, vamos agora para as questões que falam sobre a panela de pressão. Então, na letra E fala que a panela de pressão você tem a diminuição da pressão interna. Bom, eu lendo isso, né, a gente já fica como? Desconfiado. Porque a panela de pressão, o que acontece? É um recipiente fechado, você vai aquecer um líquido, né, a água, né, vai gerar muito vapor, esse vapor fica aprisionado. Se tem um vapor sendo gerado em grande quantidade aprisionado, o que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar. Tá? Então, a pressão interna vai o quê? Aumentar. Então, não é diminuição da pressão interna. Então, não é a letra E. Você nem leu o resto. Já vamos para a próxima. Outra que fala da panela de pressão é a letra B. Na panela de pressão, você tem um aumento da pressão interna. Verdade. E, por isso, ocorre uma diminuição da temperatura de ebulição. Bom, aí, de novo, né? Se eu aumentei aqui a minha pressão, o que vai acontecer? Aumentei a pressão, que é a pressão interna da panela, mas é a pressão externa do líquido, né? Então, eu posso ver ela tanto como uma interna quanto como uma externa. Mas se eu aumentei essa pressão, eu vou ter que ter uma maior pressão de vapor. Para quê? Para poder igualar a pressão externa. Eu vou ter que aumentar, vou ter que ter mais, aumentar a minha pressão de vapor. Então, vai ser o quê? Vai ser mais difícil eu atingir a ebulição. Eu vou ter que ter uma temperatura de ebulição maior
Vou ter que aquecer mais para gerar mais vapor para igualar essa pressão que foi aumentada e entrar em ebulição. Ou seja, isso aqui só vai atingir a ebulição lá para 120 graus Celsius. Por aí que vai começar que a água vai atingir a ebulição, tá? Então, ocorre uma diminuição da temperatura de ebulição? Não. Aumenta, tá? Vai lá para 120 graus Celsius. Então, não é a letra B. Ou seja, vai ser a letra A. O que diz a letra A? Que na panela de pressão você tem um aumento da pressão interna. E por isso ocorre um aumento da temperatura de ebulição que permite que o alimento cozinhe mais rapidamente. Se vai atingir 120 graus Celsius, é óbvio que ele vai cozinhar mais rapidamente, né? Então, acerta a letra A. Né? No final, conseguimos resolver uma questão que tem aí um conhecimento bem aplicado, né? Assim como a anterior. Lembrando que essa questão ela poderia também ser feita pelo raciocínio do diagrama de fases, né? Deixo aí a ideia de vocês. Não, vou fazer aqui já. Olha só. Se você fizer isso pelo diagrama de fases, também é muito tranquilo. Ó. Se você está aqui a 1 atmosfera, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Se você está aqui na panela de pressão, se você aumenta a pressão, né? Então, na panela de pressão, o que acontece aqui? Se a pressão aumenta, onde é que vai estar o meu ponto de ebulição? Aqui, ó. Que vai estar lá mais ou menos 120 graus. Tá? Então, se você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura de ebulição. Olha como o diagrama nos diz isso. De forma semelhante, se você está lá na região serrana, tá? Então, vou botar aqui, ó, serra. Você fez o quê? Você diminuiu a pressão, então está aqui abaixo de 1, né? Então, o que vai acontecer com o meu ponto de ebulição? Ó? Diminui, né? Isso aqui diminui tanto que você tem que estar realmente no Everest, né? Para poder chegar nessa diminuição. Que nesse caso foi 96,5 lá no exemplo. Tá? Dei uma exagerada aqui, mas essa é a ideia, tá bom? Para você ver como esses conteúdos se complementam. Né? Poderia ser uma questão mais voltada para o diagrama de fases estudando isso. Bom, pessoal, então nossa próxima questão é da primeira fase de 2018, a mesma prova da questão anterior. Só que agora é a questão número 4. Então, na questão número 4, a gente vê que um grupo de estudantes estava acampando na Serra dos Órgãos, tá? Cozinhando uma sopa com macarrão. Então, estava no lugar de alta altitude, né? Meio que no contexto um pouquinho da questão anterior. E aí as instruções do macarrão falavam que tinha que cozinhar a água, né? Que tinha que ferver a água e após a fervura o macarrão deveria ficar cozinhando nela por 9 minutos até atingir o ponto ideal. Ocorre que o tempo de cozimento foi um pouco mais longo do que o esperado, demorando cerca de 11 minutos para atingir o ponto ideal. E aí os estudantes começaram a formular hipóteses que pudessem explicar isso. E a questão pergunta qual estudante está correto, tá? E aí tem as frases dos estudantes. Vamos avaliar cada uma delas, tá? Então, vamos começar aqui com a Alice. A Alice diz que isso ocorre por causa do frio. A temperatura aqui é muito baixa, dificultando o cozimento do macarrão. Gente, mas a instrução não falou que era 9 minutos com água fervendo? Ou seja, a água ferveu. Se a água ferveu, não faz mais diferença se está frio do lado de fora. A água está a temperatura de ebulição, ela está fervendo. Então, não faz sentido essa hipótese da Alice, porque a água estava fervendo quando adicionou o macarrão. Tá? O Bruno diz que o fogareiro deve estar com problema. Gente, é a mesma coisa. Né? Se a água ferveu e entrou em ebulição, conforme as instruções indicavam, que eles acompanharam as instruções, então não faz sentido o fogareiro estar com problema. Né? A água conseguiu entrar em ebulição, ele colocou o macarrão, contou o tempo, então não tem sentido. A do Bruno também, com certeza não é o Bruno. Aí vem a Carla e fala que é por conta da altitude. Por conta da altitude, a temperatura de ebulição da água é mais baixa que ao nível do mar. A gente acabou de ver isso na outra questão, né? Que em Petrópolis, né, era 96 graus, a temperatura de ebulição diminui, o que vai exigir um maior tempo de cozimento. É verdade, né? Se a temperatura de ebulição diminuiu, ele vai precisar de mais tempo para cozinhar, porque ele vai ficar numa temperatura menor. Já que a fervura, a sua temperatura permaneceria praticamente constante. Essa temperatura de ebulição vai ficar constante. Então, a Carla está correta, a Carla falou tudo. Maravilhosa, sensata. Então, com certeza a resposta é a Carla. Mas vamos ver os outros, né?
E aí vem o Daniel e fala que isso aconteceu porque foi colocado um pouco de sal na água, baixando a temperatura de ebulição e dificultando o cozimento. Essa podia confundir um pouquinho, porque isso aqui vocês vão ver em propriedades coligativas, que geralmente é um conteúdo de segundo ano. Tá? Quando você coloca sal na água, o que acontece? O sal ele interage com a água. Tá? Existe uma interação intermolecular, fazendo com que a água fique, vamos dizer, mais presa à fase líquida. Tá? Então, você precisa dar mais energia ali para ela entrar em ebulição. Então, o que acontece? Você diminui a pressão de vapor, porque ela está mais presa, e aumenta a temperatura de ebulição, que você tem que dar mais energia para ela entrar em ebulição, né? Para a pressão de vapor alcançar a externa. Então, acaba que acontece o quê? Aumenta a temperatura de ebulição. Tá? Então, aqui, na verdade, não abaixa, aumenta. Tá? Então, por isso que o Daniel está errado. Na verdade, o que ele está falando iria no sentido contrário do que o que ele falou. Tá? Então, o Daniel também não está certo. Mas se você não tiver certeza da Carla, você podia acabar marcando aqui Daniel. E o Elias, isso aconteceu por causa da marca do macarrão que era de baixa qualidade. Elias surtado, né? Não sabia o que dizer, falou isso. Então, com certeza não. Então, a resposta certa é Carla. Letra C. Resolvemos mais uma questão e agora vamos para a próxima. Agora a gente vai para a nossa última questão, tá? Que em certas regiões, é uma questão de 2017, questão número 2 de 2017, tá? Essa imagenzinha aqui não é da questão, tá, gente? Ela acabou aparecendo aqui, mas não era para aparecer, não. É para a resolução, na verdade. Então, em certas regiões acontecem estiagens severas, estiagens secas, tá? Por exemplo, na região centro-oeste, isso acontece em um período que vai de abril a setembro. Nessa época, a umidade do ar é bastante baixa e as perdas de água por evaporação são bastante elevadas. Sobre a evaporação, é correto afirmar que... Vamos já direto analisar, porque a gente já aprendeu tudo, né? Tudo, né? Porque o conhecimento é muito amplo, é difícil aprender tudo, mas a gente aprendeu uma boa quantidade. Então, no período de abril a setembro, o ponto de ebulição da água diminui constantemente. Gente, não é o período do mês, né, que vai diminuir o ponto de ebulição da água, não. É a pressão, gente. É a pressão, né, que vai poder fazer essa diminuição do ponto de ebulição. Então, não tem cabimento essa alternativa. Tá? A não ser que a pressão atmosférica esteja mudando. Que não vai acontecer. A água evapora mesmo que esteja a temperatura de 0 graus Celsius. Aí você olha para essa alternativa e lembra dessa imagem aqui. Era para ela aparecer agora. Né? A qualquer temperatura, eu tenho uma pressão de vapor. Ela pode ser ridícula de pequena, como aqui no caso do óleo, né, a 20 graus Celsius. Mas eu tenho uma pressão de vapor. Então, isso é verdade. A água evapora mesmo a 0 graus Celsius. Pouco, muito pouco. Mas ela evapora. Então, já chegamos na certa, gente. Né? Vamos ver as outras. O processo de evaporação da água é um tipo de reação química. Acabou, né? Já pode cancelar essa questão. Né? Evaporação é um fenômeno físico, não é uma reação química. Então, não. Não é a letra C. A evaporação da água é uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, portanto, só ocorre a 100 graus Celsius, que é o seu ponto de ebulição. Gente, tudo que a gente acabou de ver agora está sendo refutado por esse item. Não, né? Vai depender da pressão, não é só ocorre a 100 graus Celsius, depende da pressão. Se eu estiver na região serrana é 96,5, se eu estiver na panela de pressão é 120 graus. Então, não. Durante a evaporação, as ligações químicas entre hidrogênio e oxigênio da molécula de água são rompidas. Não! Você não rompe ligação química na evaporação, ligação, né, covalente. Você até rompe forças intermoleculares, mas não a ligação hidrogênio-oxigênio ali da água. Você não vai romper essa ligação aqui, tá? Então, confirmando aí que o gabarito é a letra B. Bom, chegamos agora ao nosso final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, seu comentário, sua dúvida. Tá? Compartilhe com seus amigos e também acompanhe aí não só pelo nosso canal, se inscrever no nosso canal da OQRJ, mas também pelo nosso Instagram, OQRJ__. Até o próximo.